Porque 2024 eu ouvi mentiras de muita gente. Então, eu procurei entender esse fenômeno da mentira, né? Sartre, ele dizia que a mentira ela serve para escapar de sofrer de consequências. E também sobre ela ser mais interessante do que a realidade. Ou ainda porque a verdade pode ser vergonhosa. Epiteto tratou a mentira como uma forma de escravidão, porque ela serve para esconder atitudes que a pessoa reprova nela mesma. E Aristóteles apontou 2 tipos de mentirosos, o que mente por interesse e o que mente por prazer. E ele não estava errado, tá? A ciência diz que a mentira, ela pode produzir dopamina, e essa seria a razão pelo qual ela abre aí ao vício. E também o motivo que a pessoa se sente autoestima elevada por ter mentido. A psicologia, ela traça 4 tipos de mentirosos. O patológico, que mente por prazer, o estratégico, que mente por algum objetivo, o defensivo, que é só para evitar as consequências, e o neuropático, que a mente dele cria mentiras por ter dificuldades de interpretar a realidade como ela é. Outro ponto interessante é que pessoas com autoestima baixa, ansiedade e dependência emocional tendem a recorrer às mentiras. Os narcisistas também são grandes mentirosos, né? Mas só quando a verdade fere a sua ideia de grandeza. Ou quando eles querem inferiorizar uma pessoa que não deixa motivos, eles não vacilam muito. Então, eles criam uma mentira para inferiorizar. Na vida social, o mentiroso pode ser aquela pessoa que ela tá sempre com uma história na ponta da língua. E todas elas agregam uma importância a ela. É aquela que, diante de um problema, dificilmente ela vai assumir suas culpas. Ou ele vai ser a vítima ou o herói, mas nunca o vilão. Talvez pode até assumir alguma responsabilidade, só que ele vai incluir alguém que tenha levado ele ao erro. Possuem muitos amigos, fazem amizade facilmente, porque eles são excelentes bajuladores. Bajular faz parte da técnica de ganhar credibilidade. E outro detalhe, ele vai querer se enturmar com alguém do círculo de amigos, porque quanto mais gente do teu círculo social for simpática a ele, menos chance de alguém duvidar das suas mentiras. Então o mentiroso, ele pode assemelhar-se até ao narcisista, mas tem uma diferença básica. Que enquanto o mentiroso usa desculpas clássicas como eu nunca disse isso, eu não disse exatamente isso, o narcisista ele diz você tá delirando, você é problemático, você. Então é essa a diferença. Enquanto o mentiroso tira a culpa dele, o narcisista te culpa. Sobre pesquisas, a Universidade de Cornell aponta que 80% das pessoas mentem nos perfis sociais sobre a vida delas. O que não é nenhuma novidade, né? E na vida comum, a média é de no mínimo uma mentira por dia. Pela mentira ser tão presente na vida, não é fácil, então, de identificar. Principalmente aqueles que têm o hábito de mentir, que eles inventam histórias completas, assim, muito rápido. Diferente das pessoas mais honestas que precisam de mais tempo para elaborar. Então, como a mentira é um fator também que dificulta solucionar situações mais complexas, como crimes diversos, a psicologia forense tomou nota de sinais comuns de criminosos que tentaram se safar pela mentira. Porque mesmo com tanta habilidade, o corpo do mentiroso rejeita a falsa informação e dá sinais que vão se espalhar por gestos, emoções e a própria construção da mentira. Um psiquiatra chamado Jairo Mancilla diz o seguinte, o corpo ele é sempre mais fiel à verdade do que a fala. Mas, para identificar um mentiroso, não basta um sinal ou 2, tá? É necessário considerar que uma pessoa honesta sob pressão, sendo acusada de algo que ela não fez, ela pode ter reações parecidas com a de um mentiroso. Mas tem uma coisa que a pessoa inocente vai ter dificuldade de fazer diante de uma acusação: rir da situação. Se riu da situação, nesse mato tem cachorro. O que difere também é a contradição do nervosismo, que apesar do corpo manifestar o nervoso, a pessoa se mantém calma. Ela pode cruzar os braços e as pernas, por exemplo, simbolizando estar protegendo o seu segredo. Ela gesticula demais, mas ela não abre os braços. Geralmente ela só direciona a pessoa. Ela pode se inclinar para trás, que é um afastamento emocional, ou subir a postura para parecer mais confiável. Tem também a entonação da voz. Todos nós temos um padrão de fala que correlaciona com o nosso nível de tensão ou relaxamento.
É por isso que é mais fácil saber se alguém está mentindo sem colocá-lo sob pressão, porque o tom da mentira não é confortável. Por exemplo, a pessoa pode falar mansa com você, mas aí ela vai dar muitos detalhes da situação sem nem você perguntar. Vai falar muito, que é para evitar mais perguntas. E também muito rápido, mais do que o normal, para não parecer que ela está inventando. Outra coisa comum na argumentação é que ela vai dar uma volta ao mundo só para você desistir de continuar ouvindo aquele monte de explicação chata. Mas também existe um mentiroso dramático, que é aquele que assim que você questiona ele, ele faz aquela tempestade num copo d'água para a pessoa se convencer que ele está muito afetado. Então os mentirosos possuem características aí extremas, ou ele é 8 ou ele é 80. Por exemplo, ou ele vai evitar muito olhar você e isso é um sinal de que o cérebro está ali sendo exigido para criar uma narrativa. Mas também pode ter aquele olhar fixo e agressivo, que é alguém que o cérebro já está habituado a mentir e ele tem a convicção que a mentira dele vai colar. Diferente de alguém que mantém o olhar comum. Mas, como eu disse, são indícios manifestados no mentiroso que não está sob pressão. Diferente disso, o comportamento dele vai parecer muito com o de uma pessoa nervosa normal, comum. E para terminar, gente, quem se esconde na mentira é porque alguém sabe qual é a verdade. Então, anota aí. A primeira coisa que o mentiroso vai fazer é demonizar, é tirar o crédito daquela pessoa que pode te contar a verdadeira versão.